Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para uma aula. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Ivandro Buila e esse é o canal Ling Litera, o canal que descomplica assuntos de linguística, literatura e língua portuguesa. Hoje nós vamos descomplicar o tema oração subordinada substantiva. E deixa-me lhe contar um segredo. Se você assistir a esse vídeo até lá no final, nós preparamos um bônus especial para você. Então, sem mais enrolação, vamos àquilo que te trouxe cá. Oração subordinada substantiva. O que é uma oração subordinada substantiva? Vale lembrar que nós aqui estamos a tratar de um tipo específico de orações subordinadas, que é a oração subordinada substantiva. Se você quiser saber de modo geral sobre orações subordinadas, temos aqui um vídeo no nosso canal que aborda de forma geral sobre orações subordinadas. Mas aqui nós vamos tratar especificamente de um dos tipos de orações subordinadas, que é a oração subordinada substantiva. O que são? Orações subordinadas substantivas são aquelas orações que desempenham funções sintáticas típicas dos substantivos em relação à oração principal. Ou seja, numa frase complexa, nós temos duas ou mais orações. Entre essas orações, quando tiverem a relação de subordinação, uma dessas orações pode desempenhar a função sintática que um substantivo desempenharia numa frase simples. Por exemplo, quais são as funções sintáticas que os substantivos geralmente desempenham numa frase simples? Os substantivos desempenham a função de sujeito, de predicativo do sujeito e de complementos. No caso, são os complementos diretos, indireto, nominal ou oblíquo. Já na frase complexa, essas funções sintáticas, como nós temos duas ou mais orações, estas funções, em certos casos, serão desempenhadas por orações. Por exemplo, nós temos aqui: é saudável praticar exercícios físicos. Vamos tentar fazer uma análise sintática para nós identificarmos os termos sintáticos desta oração. Qual é a função sintática desempenhada por essa forma verbal? Qual é a função sintática desempenhada por esse termo? E qual é a função sintática desempenhada por essa estrutura? Bem, aqui nós temos uma oração com a ordem invertida. Nós podemos retornar à ordem normal da língua portuguesa. Na língua portuguesa é possível fazer isso. Então vai ficar, essa aqui vai no princípio, então vai ficar: praticar exercícios físicos é saudável. Então, assim fica mais fácil, não é? Qual é a função sintática que vai desempenhar essa estrutura? Praticar exercícios físicos. Bem, aqui nós já temos um indicativo, que é o sujeito. Mas se você quiser testar, podes aplicar aquele truque de fazer perguntas para achar o sujeito da oração. Quais são as perguntas que nós fazemos para acharmos o sujeito ou identificarmos o sujeito da oração? Nós vamos perguntar antes da forma verbal o que ou quem, não é? Então, a forma verbal está aqui, é, não é? Então vamos perguntar o que, depois a forma verbal, o que é saudável, não é? Então, o que é saudável? A resposta é o nosso sujeito. O que é saudável? Praticar exercícios físicos. Então, aqui nós poderíamos ter um substantivo que normalmente nas frases simples aparece um substantivo, não é? Aqui poderia ter: a banana é saudável, não é? O leite é saudável. Temos um substantivo. Mas aqui, se olharmos, temos uma oração. E essa oração é subordinada substantiva pelo facto de desempenhar uma função sintática que os substantivos desempenham numa frase simples. Copiou? Vamos ver um outro exemplo. Ao longo dos exemplos pode ficar muito mais simples. O professor parece estar doente. Vamos fazer uma análise sintática nesta oração. Qual é a função sintática desempenhada por essa estrutura? O professor é o sujeito, certo? Todos estamos de acordo que é o sujeito, porque é o ser sobre quem falamos alguma coisa. O professor, já temos o sujeito. Depois temos um verbo que está a ter o comportamento de um verbo copulativo, um verbo de ligação. E nós aprendemos que os verbos de ligação ligam uma característica, né, um estado ao sujeito. Então, nós temos aqui um verbo de ligação, parece. Poderíamos ter aqui um
substantivo ou um adjetivo, não é? Para caracterizar o sujeito. Teríamos o predicativo do sujeito. Poderia ser: o professor parece doente, não é? Doente seria predicativo do sujeito. Mas aqui, em vez de doente, não é? Nós temos estar doente, que para nós vai ser uma oração subordinada substantiva pelo facto de desempenhar uma função sintática típica dos substantivos ou dos grupos nominais, conforme vemos aqui entre parênteses, os grupos nominais. Então, temos aqui uma oração a desempenhar a função sintática de predicativo do sujeito. Agora, vamos ver quando eles desempenham a função sintática de complemento, direto, indireto, nominal e oblíquo. Noutros exemplos, o Ivandro disse que conhece o caminho. Quem é o sujeito? O Ivandro. Predicado, o núcleo do predicado, disse. Agora, essa estrutura que está amarelo vai ser o quê? O complemento direto, já temos aqui indicado, mas nós podemos testar se realmente é o complemento direto. Qual é a pergunta que nós fazemos para acharmos o complemento direto? Perguntamos, depois da forma verbal, o que, não é? Que ou o que. Então vamos ver, o Ivandro disse o que, e a resposta será o complemento direto. O Evandro disse que, ou Evandro disse o que conhece o caminho. Aqui poderíamos ter: o Evandro disse a verdade, não é? A verdade seria o complemento direto, um substantivo. Mas em vez de um substantivo, nas frases complexas nós vamos ter uma oração a desempenhar a função sintática que o substantivo desempenharia. Então, essas orações que vão desempenhar as funções sintáticas típicas dos substantivos, ou que os substantivos desempenham nas frases simples, é o que nós vamos chamar de oração subordinada substantiva. Então, o Evandro disse que conhece o caminho, está desempenhando a função sintática de complemento direto. Logo, é uma oração subordinada substantiva. Vamos ver outro exemplo. Darei presente a quem vencer a partida. Que já temos marcado que estamos perante ao complemento indireto. Mas nós vamos testar para ver realmente se trata de complemento direto. Quem é o sujeito? Subentendido, né? Estamos a anotar pela forma verbal. Eu darei. O sujeito é subentendido. Eu darei é o núcleo do predicado. Não é? E depois podemos perguntar o que? Presente, complemento direto. E essa estrutura, já indicamos que é o complemento indireto. Qual é a pergunta que fazemos para acharmos o complemento indireto? A quem? Então, vamos perguntar: darei a quem? A quem vencer a partida. Em vez de termos aqui um substantivo introduzido por uma preposição, nós temos uma oração a desempenhar a função sintática desse substantivo. Logo, nós temos uma oração subordinada substantiva, desempenhando a função sintática de complemento indireto. No outro exemplo temos: eu tenho a certeza de que ele chegou bem. Que já indicamos que se trata de um complemento nominal. Estamos a falar do complemento nominal agora. Então, quando você vê uma frase complexa, tem duas orações, e você não sabe que tipo de oração se trata, se forem orações subordinadas, você pode olhar para a função sintática que uma das orações está a desempenhar. Ou seja, podes fazer análise sintática. Se estiver a desempenhar a função sintática que um substantivo desempenharia numa frase simples, então está perante a uma oração subordinada substantiva. Os substantivos geralmente desempenham essas funções: sujeito, predicativo do sujeito, complemento, direto, indireto, nominal e oblíquo. Geralmente, no complemento nominal, nós temos uma estrutura, alguns elementos que complementam um substantivo abstrato. Então, nós temos aqui: eu, sujeito, tenho, núcleo do predicado, a certeza, tenho o quê? A certeza, complemento direto. Temos aqui um substantivo abstrato, que é o complemento da nossa oração, complemento direto. Depois desse complemento direto, nós temos ainda uma estrutura que está a completar
este complemento. Tenho a certeza de que ele chegou bem. Então, essa estrutura que está a completar esse substantivo abstrato, que é o nosso complemento direto, é o complemento nominal. E nós temos aqui, ele chegou bem, é uma oração. Então, a oração subordinada está a desempenhar a função de complemento nominal. Então, já sabemos que se trata de uma oração subordinada substantiva. Quer dizer que se no exame lhe aparecer uma oração dessas, e lhe pedirem para dividir e classificar, já saberá como classificar. Aqui nós vamos dividir aqui para, temos oração subordinante, branco, e esse amarelo, oração subordinada substantiva. Ok? Então vamos ver este outro exemplo. Ele necessita de usar a casa de banho. Ele, sujeito, necessita, núcleo do predicado, de usar a casa de banho. Estamos a falar que se trata do complemento oblíquo. Então, o complemento oblíquo geralmente é introduzido por uma preposição e a sua omissão põe a frase a gramatical, frase não completa. Então, nós temos aqui, ele necessita de usar a casa de banho, é o complemento oblíquo da oração principal. Logo, nós temos uma oração subordinada substantiva, porque esta oração subordinada está a desempenhar a função sintática de complemento oblíquo. Compreendeu? Muito fácil, não é? Então, as orações subordinadas substantivas, para serem identificadas, basta olhar para o tipo de função sintática que essa oração subordinada está a desempenhar perante a oração principal. Se estiver a desempenhar a função sintática de sujeito, de predicativo do sujeito, de complemento, então trata-se de oração subordinada substantiva. Por que de subordinada substantiva? Porque são funções sintáticas que um substantivo ou grupo nominais desempenham em frases simples. Se nas frases simples nós temos substantivos, nas frases complexas nós podemos ter orações subordinadas desempenhando essas funções. Agora, uma coisa muito importante. As orações subordinadas substantivas podem apresentar-se de duas formas. De formas finitas ou infinitivas. As finitas, em algumas gramáticas, sobretudo gramáticas brasileiras, vocês podem encontrar o termo desenvolvidas, orações subordinadas desenvolvidas ou finitas, tratam-se da mesma realidade. São orações subordinadas substantivas introduzidas por conjunções, no caso que, se, podendo também integrar pronome. Por exemplo, o Evandro disse que sabe a verdade. Vemos que essa oração subordinada está a ser introduzida por uma conjunção. Então, vamos chamar de oração subordinada substantiva, finita ou desenvolvida. Quando a oração subordinada substantiva não for introduzida por uma conjunção, nós vamos chamá-la de oração subordinada infinitiva. Para as gramáticas brasileiras reduzidas. Ou seja, para as gramáticas brasileiras podem apresentar-se de duas formas, desenvolvidas ou reduzidas. Para outras gramáticas vamos falar de finitas ou infinitivas. Então, se encontrar finitas e infinitivas ou desenvolvidas e reduzidas, está a tratar da mesma coisa. As desenvolvidas ou finitas são introduzidas por conjunções, geralmente que ou se. Temos aqui, perguntei se ele sabia nadar. Está sendo introduzida por esse elemento, se. Ou então, quando forem infinitivas ou reduzidas, não são introduzidas por conjunções, mas elas aparecem com os verbos na sua forma nominal. Estamos a falar das formas nominais dos verbos infinitivo, gerúndio ou no particípio passado. Então, quando você encontrar, por exemplo, o Evandro disse saber a verdade. Temos aqui uma oração subordinada substantiva. O Evandro disse o quê? Saber a verdade. É um complemento direto. Logo, é uma oração subordinada substantiva. Mas vemos que não foi introduzida, não é, por uma conjunção, pela conjunção que ou se. Mas ainda temos oração subordinada substantiva. São desenvolvidas finitas quando são introduzidas por conjunção, são reduzidas quando não são introduzidas por conjunção, mas são integradas pelas formas nominais dos verbos, que são
o infinitivo, o gerúndio ou o particípio passado. Agora um bônus para você que chegou até aqui. Bem, se você já leu em alguma gramática, provavelmente esteja à espera que eu faça a classificação das orações subordinadas substantivas, não é? Para dizer que as orações subordinadas substantivas estão classificadas por orações subordinadas substantivas subjetivas, orações subordinadas predicativas, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, objetivas indiretas, orações subordinadas substantivas apositiva e assim em diante. Mas não precisei colocar isso. Por que eu acho não precisar colocar isso? Porque isso pode baralhar o entendimento ou a compreensão do estudante que está a querer aprender sobre orações subordinadas substantivas. O nosso objetivo aqui é descomplicar os assuntos de língua portuguesa. Então, colocar várias classificações, o que vai acontecer? O estudante, em vez de compreender o que são orações subordinadas substantivas e conseguir identificar essas orações, vai lutar ainda para memorizar os tipos de orações subordinadas e depois procurar compreender. Então, isso pode gerar uma confusão. Então, saiba hoje que a classificação das orações subordinadas substantivas você pode identificar no tipo de função sintática que essa oração subordinada substantiva desempenha. Por exemplo, quando desempenhar a função sintática de sujeito, serão chamadas de orações subordinadas subjetivas. Quando desempenharem a função sintática de predicativo do sujeito, vão ser chamadas de oração subordinada substantiva predicativa. Quando desempenhar a função sintática de objeto direto, vão ser chamadas de oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando desempenhar a função sintática de objeto indireto, vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. E quando desempenhar a função sintática de complemento nominal, vai ser chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. As gramáticas geralmente não falam da oblíqua, mas nós podemos chamá-la de completiva oblíqua. Percebe? Então, tudo depende da função sintática que as orações subordinadas substantivas vão desempenhar. Sem necessidade de abrir um outro tópico de classificação das orações subordinadas substantivas, que vai complicar só mais o teu aprendizado. Então, temos aqui apresentada a aula sobre orações subordinadas substantivas. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se esse vídeo foi útil para si, partilhe com os demais, porque pode ser útil também para eles. Deixe as tuas sugestões nos comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.